Apocalipse capítulo 10, já estudamos com vocês as 7 trombetas, terminamos a 7ª trombeta na última quarta-feira, e hoje vamos estudar então o capítulo 10. O capítulo 10 de Apocalipse, ele é um parêntese, no meio da 6ª e da 7ª trombeta, porque a 6ª trombeta está no capítulo 9, verso 13 ao verso 21, e a 7ª trombeta está exatamente no capítulo 11, no final do capítulo 11. Então, nós encontramos aqui o capítulo 10 como sendo um parêntese, que não pertence às trombetas, mas revela a missão do povo de Deus no tempo do fim. A missão do povo de Deus no tempo do fim está revelada através da visão que João teve do capítulo 10 de Apocalipse. Aqui nós lemos, capítulo 10, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Esta descrição é muito semelhante à descrição que João faz no capítulo 1, da pessoa de Jesus. Este anjo forte que ele viu não é outro ser, senão o próprio Jesus Cristo. Ele tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso demonstra a sua autoridade sobre toda a terra, porque ele tem um pé sobre o mar, que representam todos os povos, regiões povoadas, e o outro pé sobre a terra, que significa regiões não povoadas. Então ele tem autoridade sobre a terra toda. E ele tem um livrinho na sua mão. Esse livrinho que Jesus tem na sua mão é o livro de Daniel, a parte selada do livro de Daniel. Nem todo o livro de Daniel foi selado. A parte selada do livro de Daniel tem mais a ver com Daniel capítulo 8, verso 14, as 2.300 tardes e manhãs, que Daniel não entendeu a profecia, e tem a ver também com capítulo 9, e a grande visão do capítulo 11 e 12 de Daniel. Esta é a parte selada do livro de Daniel. Então, este anjo poderoso, que é Jesus, segura na sua mão um livrinho aberto. A diferença é que lá em Daniel o livro está selado, está fechado. E aqui o livro está aberto. Quando você lê o Espírito de Profecia, Deus diz ali que o livro de Daniel foi desselado no livro do Apocalipse. Ou seja, no Apocalipse nós temos a abertura, o desselamento do livro, que foi selado um dia. Mas o Apocalipse não é um livro selado, é um livro aberto para todos lerem e entenderem. É o tempo de entendermos esta profecia. E aqui diz o verso 3: e clamou com grande voz, como quando brama o leão, uma voz poderosa, né? E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando Jesus Cristo falou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E o verso 4, João diz: e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. João ouviu a voz dos 7 trovões e iria escrever, e o anjo disse: não escreva, sela. Então, no livro do Apocalipse existe uma profecia selada também, que não é a profecia do livrinho, porque o livrinho está aberto. Mas João viu a profecia dos 7 trovões e ouviu a voz dos 7 trovões. Mas Jesus disse: não escreva. E o verso 5 diz: e o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, isso nós já estudamos com você sobre a 7ª trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e os seus servos. Hoje nós gostaríamos de estudar um pouco com vocês sobre os 7 trovões, que João ouviu a voz, ia escrever, e Jesus disse: não escreva. Então é uma parte selada dentro do livro do Apocalipse. O que falaria, qual seria a mensagem de Deus
na voz dos 7 trovões. Nós encontramos um texto, nós encontramos um texto no Espírito de Profecia. Isso está no livro, no Comentário Bíblico Adventista, no volume 7, página 971. Ellen White faz um comentário sobre os 7 trovões. Veja um comentário que ela faz. Ellen White explica que esta mensagem, a voz dos 7 trovões, que João ouviu, mas que Jesus disse para não escrever, diz assim: esta mensagem diz respeito aos eventos futuros que serão revelados na sua ordem. Então, a voz dos 7 trovões diz respeito aos eventos futuros que serão revelados em sua ordem. João vê o pequeno livro aberto. Portanto, as profecias de Daniel têm o seu lugar próprio na primeira, na segunda e na terceira mensagens angélicas, ao serem proclamadas ao mundo. A luz especial dada a João, que foi expressa nos 7 trovões, foi o delineamento dos eventos que ocorrerão sob a primeira e segunda mensagens angélicas. Isso é Ellen White explicando. Ela não explica o que significam as 7 vozes dos 7 trovões, mas ela diz que dizem respeito ao delineamento dos eventos futuros que ocorrerão na proclamação da primeira e da segunda mensagens angélicas. Queridos, a primeira e a segunda mensagem angélica começou a ser pregada em 1843, 1844, e estão sendo pregadas até hoje. Mas nós temos 2 cumprimentos das mensagens angélicas. A mensagem angélica chegou a hora do seu juízo, se cumpriu em 1844, quando começou o juízo. Mas mais especificamente, o juízo dos mortos começou em 1844. E novamente, essa mensagem será proclamada com muito poder agora no tempo do fim, quando estiver para começar o juízo dos vivos. A mensagem do primeiro anjo, chegou a hora do juízo, será pregada com muito poder, com maior poder do que antes, agora no início do juízo dos vivos. Quando sair o decreto dominical, vai começar o juízo dos vivos. E essa mensagem continua sendo pregada. Chegou a hora do juízo, primeiro dos mortos, agora dos vivos. Caiu Babilônia é uma mensagem que está sendo pregada desde aquele tempo e continua sendo pregada hoje, porque Babilônia continua caída. Babilônia mãe, a igreja de Roma, e a Babilônia filhas, são as igrejas evangélicas protestantes que seguem os mandamentos da igreja mãe, estão caídas também. E essa mensagem continua sendo proclamada. E nós vamos então proclamar a terceira mensagem angélica, que é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal, na testa ou na mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre. Então, queridos, nesse período em que a proclamação das 3 mensagens angélicas está ocorrendo com um poder maior do que antes, justamente agora no tempo do fim, nós entendemos que vão ocorrer os eventos delineados nos 7 trovões. Os 7 trovões, Ellen White falou, a luz especial dada a João foi expressa nos 7 trovões, foi o delineamento dos eventos que ocorrerão sob a primeira e a segunda mensagens angélicas. Então hoje nós vamos dar para vocês uma interpretação sugestiva. Sendo que João não ouviu, aliás, ele ouviu, mas não escreveu, e sendo que Deus não explicou o que significa a voz de cada um desses trovões, mas Ellen White diz que vão ocorrer em ordem, no delineamento dos últimos eventos, dos últimos acontecimentos. Então nós podemos imaginar, a voz do primeiro trovão tem a ver com o decreto dominical. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 16 e 17. Apocalipse 13, verso 16 e 17. Nós entendemos, essa é uma interpretação sugestiva e bíblica. Nós não estamos inventando nada fora da Bíblia. Apocalipse 13, verso 16 e 17, fala sobre o decreto dominical. Seria esta a voz do primeiro trovão. São delineamento de eventos futuros que ocorrerão durante a proclamação das mensagens
angélicas. Que eventos que ocorrerão durante a proclamação das mensagens angélicas? Decreto dominical. Capítulo 13, verso 16 e 17 diz: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Esse é o sinal da besta. Esse é o decreto dominical. O sinal da besta não é um chip ou qualquer coisa que eles vão colocar na sua mão, na testa. O sinal da besta é a santificação do domingo como dia sagrado, em substituição ao sábado do Deus vivo. Porém, eles poderão usar para impedir a pessoa de comprar ou vender, que a profecia diz que não poderão comprar nem vender. Verso 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Eles podem muito bem usar para bloquear você e a mim de comprarmos ou vendermos. Eles podem usar um cartão magnético, um cartão de crédito, o dinheiro de plástico, que é o que se mais usa hoje no mundo, ou eles podem usar um chip na sua mão, ou na sua testa, ou em qualquer outro lugar do seu corpo, para impedir você de comprar ou vender, senão aqueles que guardam e santificam o domingo. Chegará um tempo em que as pessoas que não decidirem pela santificação do primeiro dia da semana, não poderão comprar nem vender. Como eles vão fazer isso? Resta esperar para ver como eles vão fazer. Mas é muito fácil nós entendermos o que eles podem fazer. Porque hoje o mundo todo está comprando e vendendo mais através do cartão de crédito, não é? Do que com o cash, dinheiro vivo. Isso é fácil eles terem esse controle. Isso já está muito avançado. Mas esse não é o sinal da besta. Este é um meio que eles usam para bloquear o comprar e vender. Porque o sinal da besta é a santificação do dia de domingo, em substituição ao sábado do Deus vivo, o sétimo dia da semana. Portanto, queridos, nós entendemos que a voz do primeiro trovão seria, então, o decreto dominical. Mas antes da aprovação do decreto dominical, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, novamente anunciando ao mundo que algo grande está para acontecer. Porque o decreto dominical traz com ele o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. O decreto dominical desencadeia uma série de eventos. Selamento do povo de Deus, selamento dos ímpios. O decreto dominical não sairá no anonimato em segredo, porque não é plano de Deus que as pessoas sejam pegas de surpresa, porque elas precisam saber o que está acontecendo no céu e na terra durante esse período. Por isso Deus vai anunciar o decreto dominical com os sinais mencionados em Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse capítulo 6 diz que quando for aberto o sexto selo, capítulo 6, verso 12 em diante, haverá um grande tremor de terra. Isto ainda não aconteceu. Já aconteceu em 1755, o terremoto de Lisboa, anunciando a aproximação do juízo dos mortos, em 1844. Depois aconteceu o escurecimento do sol, em 1780, da lua, e a queda das estrelas, em 1833. Mas isso tinha mais relação com o início do juízo dos mortos, em 1844. Mas hoje nós estamos no tempo do fim, período em que vai ser aprovado o decreto dominical, para iniciar o selamento do povo de Deus, que é o juízo dos vivos. O selamento do povo de Deus chama-se juízo dos vivos. Esse juízo que todos estão aguardando, sem saber quando vai começar, ou se já começou. Nós temos certeza que ainda não começou, porque o decreto dominical ainda não foi aprovado, e ninguém está sendo selado pelo selo do Deus vivo, e ninguém está sendo selado pelo selo da besta. Somente após a aprovação do decreto dominical começa o selamento do povo de Deus. Mas esta obra de julgar os vivos não será feita sem primeiramente anunciar ao mundo todo o que está para acontecer. E como Deus vai anunciar? Com um grande terremoto, um grande tremor de terra. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 12. E em resultado deste grande tremor de terra, o que vem na sequência? O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue.
E na sequência vem então, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento. E o que mais? Na sequência, o céu se retirará como um livro que se enrola. Por isso que quando Jesus disse que os sinais do fim, um dos sinais do fim seria que os céus seriam abalados. As potências dos céus seriam abaladas. Um dos sinais do fim. Aqui fala, as estrelas caindo do céu, a lua em sangue, o sol escurecendo e o que? O céu se retirando como um livro que se enrola. Isso são potências dos céus sendo abaladas. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. É impossível acontecer isso sem o povo perceber. Porque o mundo todo tomará conhecimento do grande tremor de terra, do escurecimento do sol, e a queda das estrelas, e das ilhas e montes se movendo. O mundo todo tomará conhecimento. O mundo todo perguntará, o que está acontecendo? O que é isso? E o povo de Deus vai dizer, esse é o sinal, esses são os sinais dados por Deus, de que o selamento do povo de Deus, ou seja, o juízo dos vivos vai começar. Deus não quer começar o juízo sem comunicar. Deus quer que você saiba o tempo exato em que você está sendo julgado, porque é vida ou morte. É manter o nome no livro da vida, ou é ter o nome no livro da vida riscado. Portanto, não é interesse do Pai, cheio de amor como nosso Deus, é um Deus e Pai, cheio de amor, julgar você em segredo, sem que você saiba que está sendo julgado. Isso não acontece nem na corte terrestre, eles não julgam a pessoa sem ser notificada primeiramente, para que ela saiba o dia, a hora, a sala, o endereço da corte, quem é o juiz que vai oficiar. Você recebe todas as informações, assim também o nosso Deus e Pai dará todas as informações para que você saiba o tempo exato do início do juízo dos vivos. Isso ocorre com o decreto dominical. Mas antes do decreto dominical ocorrem os sinais mencionados aqui. O grande tremor de terra, o escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, montanhas e ilhas se movendo dos seus lugares, e o céu se enrolando, como que um livro que se enrola. Queridos, a voz do primeiro trovão seria o decreto dominical. A voz do segundo trovão seria o início do juízo dos vivos. O juízo dos vivos. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que aquela que assinalou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente se cumprir na chuva serôdia, no final do mesmo. Agora os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são impotentes para os deter agora. Grande número se coloca ao lado do Senhor. Nesse período do juízo dos vivos, haverá a conversão da grande multidão. A conversão da grande multidão ocorre durante o juízo dos vivos. Os primeiros a serem julgados serão os 144 mil. Os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo são os 144 mil. Os primeiros a serem batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo são os 144 mil. Os primeiros a proclamarem o alto clamor, sai dela, povo meu, são os 144 mil. Então a grande multidão vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então a grande multidão, que são os conversos da hora undécima, também receberão o selo do Deus vivo e também serão batizados pelo Espírito Santo. E então a porta da graça vai se fechar. Então, estes eventos, segundo disse Ellen White, que os acontecimentos anunciados na voz dos 7 trovões é o delineamento de eventos futuros que ocorrerão durante a pregação da primeira mensagem, segunda mensagem angélica. Nós entendemos que são acontecimentos que vão ocorrer agora, a partir do decreto dominical. A voz do primeiro trovão, o decreto dominical. A voz do segundo trovão, o juízo dos vivos. O selamento do povo de Deus. E a voz do terceiro trovão? Qual é outro acontecimento que vai acontecer agora nestes últimos eventos finais?
a voz do terceiro trovão seriam os 42 meses de supremacia papal. Apocalipse capítulo 13, verso 5. Todos esses eventos que nós estamos mencionando são eventos que vão ocorrer durante a proclamação das 3 mensagens angélicas com força total no tempo do fim. O que vai acontecer agora no capítulo 13 e no verso 5? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Capítulo 13, verso 5, está falando que depois que a ferida mortal for curada, o poder papal vai receber poder e autoridade para reinar por 42 meses. Muitos querem dizer e entendem que esses 42 meses já se cumpriram na Idade Média. Na Idade Média se cumpriram 1260 anos de supremacia papal. Mas, queridos, isso foi antes da ferida mortal. Depois da ferida mortal, que está no capítulo 13, verso 3, Apocalipse 13, verso 3, fala da ferida mortal. E o verso 4 em diante fala da cura da ferida mortal. O verso 5 está falando da autoridade que a besta receberá para reinar sobre a terra depois que a ferida mortal for curada. Se a ferida mortal do capítulo 13, verso 3 de Apocalipse, você tem que ter a sua Bíblia na sua mão. E lendo cada verso que eu falo, o seu olho vai para a Bíblia, certo? Se Apocalipse capítulo 13, verso 3, fala da ferida mortal de 1798, então a cura da ferida mortal tem que ser depois de 1798, tá certo? E a cura da ferida mortal começou exatamente em 1929, quando o papado assinou o Tratado de Latrão com Benito Mussolini, ali na Itália, no Palácio de Latrão, foi assinado o Tratado de Latrão, devolvendo o poder ao Vaticano, tornando o Vaticano novamente um Estado, um país, devolvendo ao papado o seu poder civil. Você se lembra que o papado foi preso, o Papa Pio VI foi preso em 1798, e ele perdeu os estados papais em 1870. Os estados papais era realmente o Vaticano como um país, como um Estado, o poder civil. Mas eles perderam isso em 1870. Isso foi devolvido para eles em 1929. Em 1929 começou o processo da cura da ferida mortal. Mas não foi a cura da ferida mortal em 1929. Foi o início do processo da cura. Por quê? A ferida mortal foi feita em 2 fases. E a cura da ferida mortal será também em 2 fases. 2 fases para a ferida mortal, 2 fases para a cura da ferida mortal. Quais foram as 2 fases para a ferida mortal? Primeira fase, ele perdeu a supremacia papal, que acabou em 1798. Foi ali a perda da supremacia papal. Acabou ali, 1798. Qual foi a segunda fase? A perda do Estado papal. O Estado papal a perda não foi em 1798. Foi só em 1870. Então, a ferida mortal foi feita em 2 fases. A perda da supremacia papal e depois a perda dos estados papais. A recuperação da autoridade papal será também em 2 fases. Em 1929, o Tratado de Latrão devolveu para o papado o Estado papal. Não a supremacia. A supremacia papal ele não recuperou, até hoje ele não recuperou. Porque a supremacia papal é de quê? De 42 meses. Na Idade Média foi de 42 meses proféticos. E agora no tempo do fim, a recuperação da supremacia papal será de 42 meses literais. É impossível alguém imaginar que agora, no tempo do fim, quando sair o decreto dominical, o papado reinará de novo 42 meses proféticos. Isso é impossível. É impossível alguém pensar que agora, no tempo do fim, o papado recuperará a supremacia papal de 1260 anos? Não. Não pode ser. Porque os últimos acontecimentos vão ser rápidos.
A supremacia papal do tempo do fim precisa ser entendida em tempo literal. 42 meses literais. A partir do momento em que o decreto dominical se espalha por todo o mundo. O decreto dominical vai ser aprovado nos Estados Unidos. E daqui vai se espalhar pelos outros países. E não vai demorar. Por quê? O mundo todo vai estar dividido não em 195 países reconhecidos pela ONU, mas o mundo todo vai estar dividido somente em 10 países. O mundo todo será 10 países. 10 supernações. E a nação número 1 continuará sendo a nação americana. Aquilo que for feito aqui, refletirá no mundo todo. Aquilo que for feito aqui, se espalhará para o mundo todo. Então, quando sair o decreto dominical, na supernação, Estados Unidos, México e Canadá, essa é a supernação, vai se espalhar para as outras supernações, as outras 9 supernações. A supernação latina, a supernação oeste europeia, a supernação leste Europa, a supernação China, a supernação África tropical, África central, enfim, são 10 supernações que eles vão formar. E vão colocar um líder para cada uma dessas supernações. Quando esse decreto dominical se espalhar por toda a nova ordem mundial, porque essa é a nova ordem mundial, o mundo dividido em 10 supernações. É uma contrafação da nova ordem mundial de Deus. A nova ordem mundial de Deus é o mundo todo, a terra toda dividida em 12 supernações. Lembram-se vocês de Apocalipse? Que a nova terra será dividida em 12 supernações. E cada nação terá o nome de um dos filhos de Jacó. Cada uma dessas supernações receberá o nome de um dos filhos de Jacó, cujo nome vai estar num dos portões da Nova Jerusalém. São 12 portões. E cada nação entrará pelo seu portão. Queridos, a nova ordem mundial de Deus divide a terra em 12 supernações. A nova ordem mundial de Satanás divide a terra em 10 supernações. É uma contrafação. Quando o decreto dominical sair desta supernação aqui, vai se espalhar. Quando se espalhar para todas as nações da terra, então começa a supremacia papal. 42 meses. É pouco tempo, né? Um ano voa. 3 anos e meio voam rapidamente. Vão ser 3 anos e meio para o juízo dos vivos, para o peneiramento da igreja de Deus, que a igreja de Deus vai ser o quê? Peneirada. Quando sair o decreto dominical, começa a perseguição. A perseguição do povo de Deus. Isso vai trazer um peneiramento na igreja de Deus. Só permanecerá o trigo, o joio será lançado fora. Mas o trigo que está espalhado por todas as igrejas que existem no mundo, por todas as religiões, também este trigo sairá de Babilônia e se unirá aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus e serão selados pelo selo do Deus vivo. Esse é um acontecimento que ocorrerá durante a proclamação das mensagens angélicas pelos 144 mil, agora no tempo do fim. Se você ou as pessoas, se nós relacionarmos esses acontecimentos à voz dos 7 trovões, tudo bem. Se nós dissermos assim, bom, esses acontecimentos não têm nada a ver com a voz dos 7 trovões, tudo bem, mas que vão acontecer, vão acontecer. Vocês entenderam? Se a pessoa aceitar que esses acontecimentos que nós estamos mencionando aqui, que a voz do primeiro trovão é o decreto dominical, a voz do segundo trovão é o juízo dos vivos, e a voz do terceiro trovão é a supremacia papal de 42 meses. Se todos aceitarem isso como sendo verdade, isso vai acontecer. Se ninguém aceitar isso como sendo verdade, isso vai acontecer do mesmo jeito. Ou vocês acham que não vai acontecer isso? Acho que não vai sair o decreto dominical, não vai acontecer o juízo dos vivos,
E o papado não vai reinar sobre a terra de novo? Queridos, o mundo está sendo preparado para que o papado reine sobre o mundo. Tanto o mundo financeiro, econômico está nas mãos do papado, como também o mundo educacional das escolas públicas, como também Hollywood, os filmes, tudo está sob a supervisão dos jesuítas. Eles têm o controle total do mundo. Eles já dividiram o mundo em 83 províncias. Embora a ONU reconheça 195 nações, mas os jesuítas, eles consideram o mundo 83 províncias. Eles já dividiram o mundo em 83 províncias. E já colocaram um líder para governar e dirigir cada uma dessas províncias. Só que dentro dos Estados Unidos, só dentro dos Estados Unidos, eles têm 10 províncias. Diz que não se pode colocar todos os ovos numa cesta só, né? Mas os jesuítas parece que colocaram quase que todos os ovos, né? Porque eles colocaram 10 províncias só dentro dos Estados Unidos. Quando que a América Latina inteira é uma província só. E só os Estados Unidos são 10 províncias. Eles estão investindo pesado para dominar esse país. Porque eles sabem que esse país, eles serão a nação número 1 na nova ordem mundial. É daqui que eles vão controlar o mundo todo. O papado vai usar a besta que subiu da terra. Os Estados Unidos da América do Norte. Eles, os Estados Unidos da América do Norte, trabalharão para impor a autoridade papal sobre o mundo. Por isso, os jesuítas investiram o maior esforço deles nos Estados Unidos, colocando 10 províncias jesuítas dentro desse país. A voz do terceiro trovão seria então a supremacia papal de Apocalipse capítulo 13 e o verso 5, de 42 meses. 42 meses. Começa com o decreto dominical universal. Universal. Isso vai ocorrer na gestão desse Papa atual que hoje vive. Se a interpretação que nós estamos sugerindo, queridos, é uma interpretação errada, logo vai se descobrir. Porque esse Papa vai morrer e não vai acontecer nada. Se esse Papa morrer e não acontecer nada, então nós temos que reestudar a profecia. Mas, se a maneira como estamos entendendo a profecia estiver correta, o decreto dominical vai ser aprovado no período deste Papa atual, por ser ele o último Papa da Igreja de Roma. O próximo líder da Igreja de Roma não será um Papa, e sim Satanás, personificando Cristo na terra. É para ser o Papa Bento XVI o último Papa na história da Igreja de Roma. Este é o 7º Papa, começando de 1929 para cá. De 1929 para cá, este é o 7º. Não tem como não entender isso. Porque em 1929, quando o papado recuperou o Estado do Vaticano, era o Papa Pio XI. O Papa Pio XI. Depois veio o Papa Pio XII. Depois veio o Papa João XXIII. Depois veio o Papa Paulo VI. Depois veio o Papa João Paulo I, que durou só 33 dias, né? Depois veio o João Paulo II, que durou quase 27 anos. E depois veio o Papa Bento XVI. Esse é o 7º. Lembre-se que Deus trabalha em ciclos de 7. Nós estamos vivendo na 7ª igreja. Nós estamos vivendo no início do 7º milênio. E este é o 7º Papa. Queridos, nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Mas Deus nos deu a conhecer através da Bíblia o tempo, o período. Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio. Mas ele sabia se o dilúvio estava longe ou se estava perto. Ele sabia. Lógico que ele sabia. Ele só não sabia o dia e a hora. Nós também não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Mas Deus nos deu a conhecer através da profecia o tempo
para sabermos se a volta de Jesus está longe ou se está perto. Nós estamos vivendo 9 anos dentro do 7º milênio. Já é 6.009. Quando eu fiz uma oração esses dias aqui, e disse na oração, Senhor, já é 6.009, volte logo. Então, um amigo, depois conversando comigo, disse, uma pessoa falou para ela, o pastor está errado, né? Que 6.000 não? Que história é essa de 6.009? Quer dizer, não caiu a ficha, né? O povo não percebe que nós estamos em 6.009. Eles se esquecem que de antes de Jesus já se passaram 4.000 anos. E o povo só está lembrando dos anos depois da morte de Jesus. Nós não podemos contar a idade da terra só de Cristo para cá. Nós temos que lembrar dos 4.000 anos que foram antes de Jesus. Então nós já estamos 9 anos dentro do 7º milênio. É tempo da volta de Jesus. É o tempo, porque Deus trabalha em ciclos de 7. Ellen White cria desta forma, Guilherme Miller, Tiago White, todos eles criam que a semana da criação, 7 dias e 24 horas, também representava uma semana de 7.000 anos, que seria a história do pecado no planeta Terra. E que o 7º milênio de Apocalipse 20 é esse milênio no qual nós estamos. Que o povo de Deus deve estar no céu, e Satanás será o quê? Amarrado e preso por 1.000 anos. Então já é tempo de irmos para o céu, porque o tempo das nossas férias já começou, irmãos. As férias nós já começaram e nós estamos aqui ainda, em vez de estarmos no céu, já é tempo de irmos para o céu. Porque o milênio em que nós vamos passar no céu é esse milênio. Nós devemos clamar e falar, Senhor, já são 9 anos, Senhor. 9 anos que eu deveria estar aí, estou aqui ainda. Venha logo, Senhor Jesus. Nós queremos subir ao céu. E se alguém disser para você, não que é isso, ninguém sabe o dia e a hora. E isso mesmo, ninguém sabe o dia e a hora só. Ninguém sabe o dia e a hora, somente o dia e a hora. Mas, queridos, Deus não escondeu o milênio da volta de Jesus, porque Deus trabalha em ciclos de 7. O pecado não vai durar 8.000 anos na terra. São 7.000 anos, 6.000 anos da atividade de Satanás, 1.000 anos da prisão de Satanás, e no início do 8º milênio é um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém na terra, no início do 8º milênio. Essa é a mensagem que nos traz ânimo e alegria. Mas, queridos, vamos continuar aqui. A voz, então, do terceiro trovão seria a supremacia papal dos últimos dias, que é uma supremacia papal de 42 meses. Como mencionado em Apocalipse 13. Se alguém perguntar de onde você tirou esses 42 meses, eu tirei da Bíblia. Por que Deus colocou 42 meses aqui no Apocalipse 13? Por que Deus colocou exatamente depois da cura da ferida mortal? Deus fala e recebeu autoridade, diz, vamos ler o verso 5 de novo. Diz aqui, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Está falando de novo, né? Que no passado já proferiu grandes coisas e blasfêmias. Mas agora está dizendo que depois da cura da ferida mortal, foi-lhe dado de novo uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E autoridade para... Continua o verso 5. E autoridade para continuar 42 meses. Fazendo o que durante esses 42 meses? Verso 6 explica o que ele vai fazer durante os 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. O que ele vai fazer durante os 42 meses? Blasfemar contra Deus. Quando ele anula o sábado, anula a lei de Deus. A lei de Deus reflete o caráter de Deus. Anular a lei de Deus é anular Deus da face da terra. Por isso ele diz aqui que ele profere blasfêmia contra Deus. E o que mais? Do seu nome e do seu tabernáculo. Porque ele anulou o santuário. Anulou o Santíssimo, onde está a arca do concerto. O decreto dominical é a anulação do tabernáculo de Deus. Porque a lei de Deus está no Santíssimo. Anulou a lei, anulou o Santíssimo, anulou o tabernáculo de Deus. O sacrifício também. E o verso 7. Continua dizendo o que ele vai fazer durante os 42 meses. Verso 7, leia comigo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Então, durante esses 42 meses, vão ser 42 meses de guerra contra os santos. E quem são os santos?
Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essa é a ação papal durante os 42 meses, fazendo guerra aos santos e vencê-los. Por que vencê-los? Porque muitos vão morrer nesse tempo ainda. O número dos mártires vai se completar nesse tempo. Essa é a voz de um dos trovões. Vamos ler agora a voz do quarto trovão. A voz do quarto trovão aplica-se ao número dos mártires que vai se completar, o número dos mártires, durante esta supremacia de 42 meses. Alguns mártires ainda vão morrer antes do fechamento da porta da graça. Depois que a porta da graça se fechar, irmãos, nenhum mártir mais morrerá. Depois do fechamento da porta da graça. Porém, antes, haverá morte de fiéis testemunhas de Jesus, cujo sangue, ao ser derramado, servirá de semente para a conversão de milhares e centenas de outras pessoas. Por que Deus permite mártires morrerem antes do fechamento da porta da graça? E por que Deus não permite mártires morrerem depois do fechamento da porta da graça? Por quê? Depois do fechamento da porta da graça, se Deus permitir algum mártir morrer, vai ser só triunfo e glória para Satanás. Não para Deus. Que não vai resultar na conversão de ninguém. Agora, por que Deus permite que os mártires morram antes do fechamento da porta da graça? Porque é triunfo e glória para Deus. Porque um mártir morre para converter 10, 15, 20, 30 pessoas ou mais. Se convertem pelo testemunho daquele mártir que derrama o seu sangue como testemunha fiel de Jesus. Portanto, a voz do quarto trovão é o número dos mártires se completando, cumprindo o Apocalipse capítulo 6. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, o verso 11. Essa profecia vai se cumprir na voz do quarto trovão. Depois do decreto dominical, se cumpre Apocalipse capítulo 6, verso 11, que diz: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conversos, os seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Isso vai se cumprir ainda. O número dos mártires ainda está incompleto. Por isso eles ainda não foram julgados. Porque eles disseram aqui no capítulo 6, no verso 9 e 10, eles disseram: Senhor, e nós não vamos ser julgados? Tantos estão sendo julgados e nós não. O que se passa? O que acontece conosco que não estamos sendo julgados? E Deus disse o quê? Esperem, aguardem, até que se complete o número dos seus irmãos, que vão ser mortos como vocês foram. Então vocês vão ser julgados. Os mártires são julgados agora no período do juízo dos vivos. Por que são julgados nesse período do juízo dos vivos? Porque eles estão vivos. Os mártires que já morreram e os que estão vivos ainda, mas que vão morrer, eles terão que morrer como mártires para se completar o número dos mártires. E então eles serão julgados. Eles são uma classe especial, né? Os mártires são uma classe especial. A veste deles é outra. No novo céu e na nova terra, quando você se encontrar com um mártir, você nem vai perguntar se ele é mártir ou não. Você já sabe. Olhando para ele, você já vê a roupa dele. A roupa é diferente. Tem uma tarja vermelha. Uma tarja vermelha. Ellen White fala que viu no céu um grande grupo de pessoas que tinham uma roupa diferente. E viu entre elas também muitas crianças. Muitas crianças com a mesma roupa. Crianças que também vão morrer como mártires. Por amor a Jesus. Glória a Deus, não é? Esta é a voz do quarto trovão. Nós vamos terminar agora, porque o nosso tempo já está avançado. Continuamos depois a voz do quinto, do sexto e do sétimo trovão. Ok? Como? Primeiro trovão, decreto dominical. Segundo trovão, julgamento dos vivos. Terceiro trovão, os 42 meses de supremacia papal. E o quarto trovão, então, completando-se o número dos mártires, né? O julgamento dos mártires, quando se completar o número deles. Queridos, que a esperança da volta de Jesus, que o estudo, Deus disse que quando o Apocalipse fosse entendido da maneira correta, haveria um reavivamento no povo de Deus.
eu quando estudo a profecia desta forma como Deus está nos ajudando a entender, isso me traz muito ânimo, muita alegria, muita esperança de ver Jesus voltando em breve. Que Deus nos ajude a continuarmos com os olhos no céu, pedindo e orando, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém?